Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento aí ao capítulo 12, onde nós estamos estudando a calorimetria, e hoje a gente vai estar falando sobre o conceito de calor latente. Tá? Então na nossa última aula a gente viu o calor sensível, que é aquele calor que provoca aumento de temperatura sem mudar o estado físico, e hoje nós vamos falar sobre o calor latente, que é aquele que vai provocar uma mudança no estado físico da substância sem variar a sua temperatura. Ok? Então, na página 45 do nosso material, a gente encontra falando sobre esse assunto. E aí, como a gente vai estar estudando mudanças de estado físico, vamos só recordar rapidamente aqui quais que são, né, as principais mudanças de estado que a gente tem. Então, nós temos aqui os três estados físicos que a gente trabalha aí: sólido, líquido e gasoso. E a gente aprende desde lá das ciências do ensino fundamental que quando uma substância passa de um estado desse para outro, essa mudança recebe um nome específico. Então, por exemplo, quando ele vai do sólido para o líquido, a gente diz que está ocorrendo a fusão. Então, se eu tenho aí o gelo que está derretendo virando água, ele está fundindo, é a fusão. Quando eu tenho um líquido que vai passar para o estado gasoso, a gente diz que ele vai sofrer vaporização. E essa vaporização, pessoal, ela pode acontecer de formas distintas. Por exemplo, ela pode ocorrer através da evaporação, que é um processo espontâneo, onde eu não preciso fornecer energia para ocorrer. Se a gente pegar aí uma bacia com água e deixar ela num canto da nossa casa, a gente vai observar que o nível daquela água na bacia ele vai diminuir com o passar do tempo. Por quê? Algumas moléculas da água conseguem sair do líquido e passar para o estado gasoso. Então está ocorrendo vaporização e eu não preciso fornecer energia para isso acontecer. Quando a gente coloca a água lá no fogo para ferver, ela vai passar do estado, se a gente deixar ali por algum tempo, né, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, só que aí é diferente da evaporação, a gente tem que fornecer energia para acontecer. Então a gente tem a ebulição, que é um processo turbulento e a gente precisa fornecer energia para isso acontecer. E a gente tem também a calefação, que é quando a gente joga a água na chapa quente. Ela passa instantaneamente do estado líquido para o estado gasoso. Então, os três, evaporação, ebulição e calefação, são ou representam a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, são processos de vaporização. Tá? Então, a vaporização compreende os três processos: evaporação, ebulição e calefação. Quando a gente volta, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem a chamada condensação ou liquefação. A gente pode encontrar os dois nomes aí, né, quando ela sai do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o que acontece, né, quando o vapor d'água presente no ar entra em contato com um copo de água gelada, e aí a gente vê aquela formação de gotículas de água ali na proximidade do copo. Na garrafinha de água que a gente carrega aí, acontece a mesma coisa. É a passagem do gasoso para o líquido. O vapor d'água presente no ar, a atmosfera, ao entrar em contato com aquela estrutura gelada, ela perde calor, ela cede calor ali e condensa, passa do estado gasoso para o estado líquido. E a gente tem também a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação, que é quando a gente coloca lá a água no congelador para virar os cubinhos de gelo, né, para a gente colocar no nosso suco aí. Então é a solidificação. E a gente tem também ainda, né, a substância que pode passar direto do estado sólido para o estado gasoso. E aí eu posso ter tanto a passagem do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido. Ambas recebem o nome de sublimação. Em alguns casos, a gente pode encontrar também ressublimação. Tá? Então, do sólido para o gasoso, sublimação; do gasoso para o sólido, ressublimação. Mas os dois aí representam a sublimação. É o que acontece com a naftalina, por exemplo, aquela pedrinha de naftalina que a gente coloca na gaveta para espantar as traças, digamos assim, né? Ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então a gente fala que a naftalina está evaporando, só que não é, porque ela está no estado sólido e ela vai diminuindo, ela vai virando vapor. Então ali ocorrendo uma passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então está ocorrendo, na verdade, uma sublimação, não uma evaporação. A evaporação seria se a naftalina fosse líquida, não é o que acontece, certo? Então essas são as principais mudanças de estado físico que a gente tem aí, e é com elas que a gente vai trabalhar. E a gente vai fazer uma análise né, física, digamos assim, dessas mudanças, dessas passagens, e o que acontece em cada uma delas. Ok? E para isso, a gente tem algumas leis que regem essas passagens, essas mudanças de estado físico.
Quando ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ou para qualquer outra mudança dessas que a gente comentou ali, existem leis que regem isso. Um detalhe que eu me esqueci de mencionar, pessoal, quando a gente vai passando do estado sólido, líquido, gasoso, a gente tem que fornecer calor para isso acontecer. Então, se eu tenho o gelo para eu derreter, fazer ele virar água, eu tenho que fornecer calor. Se eu tenho a água para fazê-la virar gás, vapor, eu preciso fornecer calor. E no processo inverso, do gasoso para o sólido, a gente retira calor, né? Do estado gasoso para passar para o estado líquido, eu preciso retirar calor da substância, e do estado líquido para passar para o estado sólido, também preciso tirar calor da substância. Então, do sólido em direção ao gasoso, a gente fornece calor para a mudança acontecer, e do gasoso em direção ao sólido, a gente retira calor para a mudança acontecer. Mas então, quais que são as leis que regem essas mudanças de estado físico? Na verdade, eu separei em 3 aqui. Primeira delas, durante a mudança de estado físico, a temperatura da substância permanece constante se a pressão permanecer constante. Ou seja, se eu tiver um material no mesmo lugar onde não aconteceu mudança de pressão sobre ele, enquanto estiver acontecendo a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Por exemplo, a gente sabe que o gelo começa a derreter a 0 grau. Então, se eu tenho ali uma determinada massa de gelo, que já se encontra a 0 grau, e eu continuo fornecendo calor, né, para ele derretendo, e ele começa a derreter ali. Enquanto existir ali uma pedrinha de gelo, a temperatura tanto da parte líquida quanto daquela parte sólida permanece em 0 grau. Tá? Durante o processo de mudança de estado físico, a temperatura não se altera. Somente depois que todo o gelo derreter, é que a temperatura vai começar a subir. Mas enquanto houver um pedacinho de gelo no estado sólido ali, a temperatura permanece a 0. Por que isso acontece? Porque quando a gente fornece calor, né, durante uma mudança de estado físico, toda aquela energia que a gente está fornecendo, ela é utilizada para mudar, né, o estado de organização das moléculas. A gente sabe que em cada estado as substâncias elas têm um nível de organização. No estado sólido, elas estão altamente organizadas, a força de atração entre elas é muito grande. No estado líquido, a gente já tem um certo nível de desorganização, né? As moléculas já estão um pouco mais agitadas, a força de interação entre elas é menor. E no estado gasoso, a gente tem aí uma desorganização total. Então, para levar uma substância de um estado para outro, há necessidade de produzir aí uma alteração no nível de organização das moléculas. Então, todo o calor que a gente fornece enquanto está acontecendo a mudança de estado é necessário ele é utilizado para alterar esse nível de organização sem mexer, sem alterar o valor da temperatura. Segunda lei, cada substância apresenta para cada pressão uma temperatura bem determinada de mudança de estado físico. Cada material tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, né? Então isso é bem definido para cada substância que a gente tem aí, né, para um mesmo valor de pressão. Nós sabemos aí que para pressão normal, pressão de uma atmosfera, a água, o gelo derrete a 0 grau e a água ferve a 100 graus. Então isso é fixo para essa substância. E aí a gente tem tabelas com temperaturas de fusão e de ebulição para todas as substâncias, né? Então cada material tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição bem definido, bem caracterizado ali, segundo a lei. E eu coloquei aqui uma terceira que diz o seguinte: se a substância se encontra em sua temperatura de mudança de estado físico, é necessário continuar fornecendo calor a ela para que a mudança de estado aconteça. Então, o gelo está a 0 grau. Se eu mantiver a temperatura a 0 grau e não fornecer calor para ele, ele não derrete. Mesmo ele já estando na sua temperatura de fusão, eu preciso continuar fornecendo calor para o gelo para ele derreter. Então, uma vez que a substância já se encontra na sua temperatura de mudança de estado físico, é necessário continuar fornecendo calor para ela para que a mudança aconteça. E essa quantidade de calor que a gente fornece por unidade de massa para provocar a mudança de estado físico é o que a gente chama de calor latente, tá? Que a gente vai representar pela letra L maiúscula. Então, o calor latente é a quantidade de calor, a quantidade de energia que a gente deve fornecer por unidade de massa da substância para fazer com que a mudança de estado físico aconteça. Então, ele é uma característica da substância, cada material tem o seu. Por exemplo, a gente tem aí os calores latentes de fusão, de vaporização, de condensação, de solidificação. Para a água, a gente tem que o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, ou seja, para eu fundir 1 grama de água, eu preciso fornecer 80 calorias.
e que o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias, ou seja, para eu vaporizar 1 grama de água eu preciso fornecer 540 calorias. Mas isso é tabelado, os exercícios trazem esse valor para a gente, é uma constante que a gente não tem que saber, não tem que decorar, tá? Então, essas são as 3 leis que regem as mudanças de estado físico. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, cada substância tem a sua temperatura de mudança de estado físico, e uma vez atingida essa temperatura de mudança de estado, é necessário continuar fornecendo calor para o material para que a mudança aconteça. A quantidade de calor que a gente deve fornecer por unidade de massa para provocar essa mudança de estado é o que a gente chama de calor latente. Vamos representar pela letra L maiúscula aí. Então aqui eu só coloquei novamente esse conceito, né? O calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde, né? Como eu disse, dependendo do sentido que a gente vai provocar a mudança, a gente tem que fornecer calor, dependendo do sentido a gente tem que retirar calor. Então é a quantidade de calor que a substância recebe ou perde por unidade de massa para mudar de estado físico. No sistema internacional, ela é dada em joule por quilograma, que são as unidades de energia e de massa do sistema internacional. Mas, na prática, a gente trabalha com essa daqui, que é a caloria por grama. Como a gente falou e a gente vem falando ao longo da calorimetria, o calor, de forma usual, ele é medido em calorias, né? Então, uma unidade prática que a gente tem para o calor latente seria caloria por grama. E já que o calor latente é a quantidade de calor por unidade de massa, então calor latente L é a quantidade de calor por unidade de massa que a gente deve fornecer, o que a gente deve retirar, né, do material para ele sofrer mudança de estado físico. Então, conceitualmente, por definição, o calor latente é isso daqui, é a quantidade de calor, quantidade de energia por unidade de massa da substância que deve ser fornecida para provocar mudança de estado físico. Se a gente multiplicar cruzado isso daqui, nós vamos chegar nessa expressãozinha aí que a gente vai usar para determinar qual que é a quantidade de calor total que a gente deve fornecer para uma determinada massa de uma substância para ela sofrer uma mudança de estado físico. Esse L aqui, ele pode ser, ou ele vai representar o calor latente daquela mudança de estado que a gente vai analisando. Por exemplo, se for uma fusão, vai aparecer aqui o calor latente fusão. Se for vaporização, vai aparecer o calor latente vaporização. Condensação, solidificação, mesma coisa. Tá? Então, a gente utiliza essa relação para determinar a quantidade de calor total que tem que ser fornecida aí. Assim como a gente viu lá na equação fundamental da calorimetria, que tinha um macetezinho lá para guardar a forma, que era o Q-macete, né, que também a gente tem, é QML. Então a gente fala, um macetezinho que a gente usa aí é Q-mole. Tá? Então o Q-macete é calor sensível e o Q-mole é para determinar a quantidade de calor latente, a quantidade de calor que vai ser fornecida para provocar a mudança de estado físico. Ok? Bom, então está conceituado o calor latente, o que é, né, e quais são as mudanças de estado físico que a gente tem aí. Eu vou resolver com vocês aqui um exemplo para a gente entender como trabalhar com isso, com esses conceitos todos, num exercício, numa questão. Então a gente tem aqui o seguinte, temos 50 gramas de gelo a 0 grau. Qual a quantidade de calor devemos fornecer a essa massa de gelo para obter 50 gramas de água a 10? Então aqui a gente está saindo de gelo a 0, que já está a temperatura de fusão, e a gente quer transformar isso em água a 10. Nesse tipo de exercício, pessoal, eu sempre aconselho a construir um esquema, um diagrama que represente as mudanças de estado físico que estão acontecendo ali. Tá? Então a gente está pegando gelo a 0, e a gente vai usar aquelas 3 leis da mudança de estado físico que nós falamos agora há pouco. Então a gente está recebendo o gelo a 0 grau. Nós vimos lá que a terceira lei fala que uma vez que a substância já se encontra na sua temperatura de mudança de estado, é necessário continuar fornecendo calor para ela para que a mudança aconteça. Então, mesmo esse gelo estando a 0 grau, eu preciso fornecer calor para ele começar a derreter. E aí, esse calor que eu vou fornecer para produzir a mudança de estado físico é calor latente. O calor sensível muda a temperatura sem mudar o estado físico, é o Q-macete, e o calor latente muda o estado físico sem mudar a temperatura, é o Q-mole. Então aqui eu vou pegar esse gelo a 0 grau, vou fornecer uma certa quantidade de calor para produzir a mudança de estado físico. Eu vou estar trabalhando com a mudança de estado aqui do sólido para o líquido. Então eu vou construir aqui esse esquema que vai ficar mais claro isso. Eu estou pegando o gelo a 0 grau e eu estou fornecendo aqui uma quantidade de calor que eu estou chamando de Q1
para transformar esse gelo a zero em água a zero, porque a gente tem lá a segunda lei, fala que durante a mudança de estado físico, a temperatura do material não se altera. Todo o calor que a gente fornece é usado para mudar, para alterar o estado de organização das moléculas. Então, eu estou fornecendo um Q1, que é calor latente, tá? Eu vou só colocar aqui um L de latente, essa quantidade de calor que a gente está fornecendo aqui é calor latente, e vai ser calculado pela forma que mora. Uma vez que eu obtive essa água a 0 grau, eu ainda preciso aquecer essa água até a temperatura que a gente quer chegar, que é 10 graus Celsius, né? Porque durante a mudança de estado a temperatura não mudou, então depois que finalizou o processo de fusão, toda a água que tem ali está a 0 grau também. Aí a gente vai aquecer essa água até a temperatura que nós queremos, que é de 10 graus. Então eu vou fornecer aqui uma segunda quantidade de calor para aquecer essa água de 0 a 10. Estou aquecendo a água produzindo variação de temperatura sem mudar o estado físico. Aqui é calor sensível, vou colocar um S aqui de sensível. Tá? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular essas duas quantidades de calor separadamente, através das fórmulas que a gente já viu. Calor latente aqui mole, calor sensível aqui macete. Tem todos os dados aqui, ó, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo. Então é só jogar na fórmula. O Q1, que é calor latente, ó, que mole, como a gente falou, é a massa, 50 gramas, vezes o calor latente de fusão, que é 80. 50 vezes 80 é 4.000. O Q2, que é calor sensível, o Q macete, é a massa vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a gente está produzindo. Então é a massa 50, calor específico da água é 1, a variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então é 10 menos 0, que é 10. 50 vezes 1, 50 vezes 10, 500. A quantidade de calor total que o exercício me pede é a soma desse Q1 e desse Q2, ou seja, a quantidade de calor necessária para provocar a mudança de estado físico, mais a quantidade de calor necessária para produzir o aquecimento. Então, o Q total é Q1 mais Q2 é 4.000 mais 500, que dá 4.500 calorias. Então, essa é a quantidade de calor necessária para produzir esse aquecimento. Gabarito aqui, letra B. Então, é só um exemplo de como que a gente vai trabalhar com esses probleminhas que envolvem mudança de estado físico. Nos nossos exercícios aí do nosso livro, a gente vai resolver mais situações parecidas com essa. E aqui, pessoal, eu dividi, né, essa sessão em duas partes para não ficar uma aula muito grande. Eu estou parando por aqui nessa aula e numa próxima eu vou falar sobre as curvas de aquecimento e os diagramas de fase, para a aula não ficar muito extensa, ok? Então por hoje é só, abraço, até a próxima.